Beleza, tá todo mundo comemorando o Ibovespa, batendo recorde histórico, né? São mais aí de 158 mil pontos, Selic começando já a cair, né? Começa a cair no início do ano, provavelmente 2026, e analistas já prevendo 200 mil pontos. Porém, quando você olha os dados, e eu vou te mostrar números reais aqui, a grande oportunidade não é onde todo mundo está olhando. Ou seja, os grandes players do mercado, eles já fizeram uma rotação dos portfólios deles, já pensando lá na frente há meses. Enquanto que você está aí pensando em comprar Ibovespa no topo, ou melhor, grande parte, né, dos investidores pessoa física, eles estão aí se posicionando em algo completamente diferente. Isso os grandes players. E nesse vídeo eu vou te mostrar o que os dados macroeconômicos realmente revelam sobre 2026 e 3 posicionamentos estratégicos que fazem ter sentido para quem pensa em uma soberania patrimonial, não em seguir a manada. Contexto macro, né? Uma verdade por trás dos números. Vamos aos fatos. A narrativa oficial é essa. A Selic ela vai cair de 15% para em torno aí de 12% até o final de 2026. O mercado ele já precificou isso, ele já começa a precificar antecipadamente. Por isso que o Ibovespa subiu 26% no ano. Mas aqui já um problema aí que ninguém te conta. Quando você olha o índice de preço-lucro do Ibovespa, sim, ele está em 9, né, abaixo de uma média histórica aí de cerca de 10,9. Só que esse número ele esconde o quê? Uma distorção brutal, já que a concentração setorial nunca foi tão alta. Vale, Petrobras e bancos, eles representam aí quase 40% do índice. Então esse PL baixo não significa que a bolsa inteira ela está barata, né? Significa que esses setores, né, de uma maneira específica, eles estão baratos, enquanto que outros já podem também estar aí mais caros e foram para a estratosfera. E aqui onde que fica também interessante quando você conecta com o ciclo global. Queda dos juros norte-americanos de 4% para algo próximo a 3% não é necessariamente uma boa notícia para o Brasil, porque historicamente, quando os Estados Unidos cortam juros de uma forma agressiva, é porque tem algo, né, que está acontecendo equivocado, já que a queda de juros é feita, né, na prática para quê? Para estar incentivando. É uma das maneiras para estar incentivando a economia. Quando algo acontece de errado nos Estados Unidos, o dinheiro ele não vai para mercados, somente para mercados emergentes, ele volta também para bons americanos que são um porto seguro. Ou seja, a grande rotação que todo mundo espera pode não acontecer da forma que estão vendendo para você. A armadilha do consenso, sabe o que é o grande risco que eu estou vendo para 2026? Consenso. Quando todo mundo concorda que algo vai acontecer no mercado financeiro, geralmente que acreditam ou já passou a oportunidade ou não vai acontecer. Pensa comigo, se os fundos institucionais eles já alocarem ações desde o começo de 2025, se os analistas já subiram os preços-alvos, se até o seu tio que nunca investiu está perguntando sobre Ibovespa, quem é que vai comprar depois de você? Então olha esse dado que poucos comentam. A correlação entre a queda da Selic e a valorização do Ibovespa só funciona quando você tem fundamentos macro saudáveis. No ciclo 2016-2019, quando tivemos aquela grande queda de 14,25% para 2% na Selic, o Ibovespa se valorizou muito. Naquela época também a gente tinha o quê? Uma reforma da Previdência passando, a gente tinha teto de gastos sendo respeitado, a gente tinha uma inflação sob controle e a gente tinha, acima de tudo, credibilidade fiscal. Hoje, a gente tem déficit crescente, um arcabouço furado, né, só na teoria, o Banco Central perdendo a independência na prática e eleições de 2026 que podem mudar completamente o jogo. Então, assim, apostando que a Selic caindo, é igual o Ibovespa subindo, ignorar o que tem por trás, o que vai além, né, que eu cito aqui, pensar no pensamento de segunda camada, que o Howard Marks comenta muito, e que seria ignorar todo o contexto. E olha, antes de eu continuar aqui e te mostrar os 3 posicionamentos estratégicos, se você está gostando desse conteúdo, se inscreve no canal. E se ainda não está inscrito, clica aqui no sininho para receber notificação toda vez que sair vídeo novo. Os 3 posicionamentos estratégicos e o que faz sentido para quem pensa numa soberania patrimonial. Primeiro posicionamento, uma renda fixa pré-fixada, mas aí pelo motivo certo. Tá todo mundo falando em marcação, mercado e tesouro, IPCA+. Se a taxa cair de IPCA mais 7,5 para IPCA mais 5,5, você ganha 25% vendendo de uma maneira antecipada. Porém, esse não é o jogo que eu jogaria. Sabe por quê? Porque para a tese
essa está funcionando. Você precisa do quê? Que a Selic caia, conforme esperado, que o risco fiscal melhore, ou que o governo melhore essas contas aí públicas, essas contas, que a inflação fique controlada, que o cenário político se estabilize. Então, são 4 variáveis que precisam se alinhar perfeitamente e o mercado financeiro ele não costuma ser assim. O que mais faz sentido? É um tesouro pré-fixado em prazos ali 2029, 2035, pagando 13%, 14%, até um pouquinho mais de 14%. Por quê? Porque você trava numa taxa real acima de 14% ao ano, descontando o IPCA projetado, e que tem uma opcionalidade de uma marcação ao mercado se o cenário melhorar. A diferença é que você não depende da marcação ao mercado para estar ganhando bem. Segurar até o vencimento já garante aí um retorno bem alto. Isso aqui é uma soberania, não está especulando, que é muito melhor. Segundo posicionamento, small caps estratégicas, não uma bolsa em geral. E aqui eu gosto muito de small caps. Um erro que eu vejo todo mundo está comentando é pensar, vou comprar Ibovespa, vou comprar o ETF de bolsa, está muito na moda aqui no Brasil comprar ETF de bolsa, seguindo os ETFs lá norte-americanos. Mas beleza, o Ibovespa não é só, não é definido, não define a economia brasileira. É uma cesta aí de 83 empresas, muitas delas commodities que dependem de ciclo global. O jogo inteligente está nas small caps de setores que se beneficiam com uma desaceleração aí na queda de juros doméstica também. Por exemplo, construtoras de baixa renda. Selic caindo, financiamento imobiliário vai ficar muito mais acessível. E diferente de 2010, hoje você tem aí um déficit ainda habitacional gigante, com mais programas governamentais, inclusive mudança na captação para estar fomentando esses setores aí de Minha Casa Minha Vida, setores aí do nível mais baixo de renda para estar comprando casa própria. Segundo, varejo de proximidade, não e-commerce, mas redes regionais, que a TNE, uma classe C e D, também com crédito. Utilities, por exemplo, de concessão recente, empresas que pegaram contratos nos últimos 3 anos com um WACC alto, que é a média ponderada do custo de capital, e que agora vão refinanciar com juros menores. São empresas que o mercado não está olhando tanto, porque nem todas estão no Ibovespa, mas que têm também fundamentos sólidos. Investir em empresas que têm um lucro líquido crescente, com receita, com fluxo de receita recorrente também, isso que é o ideal. Terceiro posicionamento, uma dolarização estratégica, e onde busca-se aí uma diversificação. E aqui é onde que grande parte erra, de uma maneira totalmente completa, um erro grotesco. Todo mundo fala em diversificação internacional, como se fosse só comprar o S&P 500 e pronto. Mas olha que interessante, quando conecta os pontos. Se 2026 traz uma instabilidade eleitoral no Brasil, mais uma eventual piora fiscal, mais uma possível reversão da queda da Selic, se a inflação voltar, aí pode ser algo contrário, mas está prevista essa queda da Selic, você precisa de posições que se ajustem de uma maneira aí, num caso otimista, para o Brasil está falhando também. Se ele falhar, não é sobre comprar dólar porque vai subir, mas é sobre ter uma opcionalidade de uma moeda forte quando o real estiver sob pressão. Dólar, moeda, principalmente é um seguro. Só que em vez de deixar o dólar parado, você aloca em quê? Treasuries curtos, que é como se fosse aqui títulos do Tesouro de 1 a 2 anos, pagando aí 4% em dólar, REITs americanos em setores resilientes, para quem não sabe, o REITs, como se fossem os fundos imobiliários aqui no Brasil, ações com dividendos consistentes, estoques lá dos Estados Unidos. Então o retorno ele é menor que ações brasileiras do cenário otimista. Sim, você está dormindo também tranquilo, sabendo que 2026, se virar o caos, você tem aí 15%, 20% do seu patrimônio protegido. E é isso que separa um investidor de um estrategista patrimonial. Então aqui uma síntese do que a gente conversou hoje, sendo bem direto. A grande oportunidade de 2026 não é seguir o que está todo mundo fazendo, é comprar o Ibovespa, porque está barato pelo PL só. Não é especular também com uma marcação ao mercado sem antes entender que tem riscos nessa possível marcação ao mercado. A oportunidade está em construir um posicionamento que faça um sentido independentemente de qual narrativa se concretizar. Por isso que eu estruturo bem o portfólio em 3 camadas. Primeiro, uma base sólida, colocando uma renda fixa, um pré, IPCA+, uma rentabilidade garantida aí excelente, que é o momento atual. Nossos juros estão muito altos, então aproveitar o momento atual, o seu eu do futuro está agradecendo por essa poupança que você está fazendo, por esse ato de poupar e de investir. Segundo, uma parte de crescimento assimétrico. E aí eu gosto muito de small caps, de uma maneira seletiva, com fundamento, não ir no hype, não ir na ação mais modinha, que está todo mundo falando. Cuidar disso. Terceiro, aí, uma proteção de cauda, que é o quê? Ter parte em dólar para quando der errado. E tenha certeza, 2026 vai ser um ano de volatilidade. Historicamente é assim, principalmente nos períodos eleitorais,
como é o ano aí de 2026. O mais importante, o que não é teoria isso tudo, é exatamente como eu estou me posicionando, né, com o meu próprio dinheiro agora. Claro, investir de acordo com o seu perfil, eu tenho um perfil mais agressivo, 80%, 90% do meu patrimônio financeiro estão em ações, né, estão em small caps, e não é porque eu acho que vai funcionar, mas porque faz um sentido, né, lógico dentro de uma estratégia aí de soberania patrimonial. Então, pensar sempre no que pode estar errado e blindar o seu patrimônio, né? Investimentos a gente tem muito de probabilidade de atingir determinados acontecimentos, né, e não certezas. Eu sei que você aí deve estar pensando, pô, Eliseu, isso é muito diferente do que eu vejo, tá todo mundo falando, como que eu aprendo a estar pensando assim? Então, tem uma newsletter, toda semana eu compartilho de uma maneira gratuita, a minha newsletter Soberania Financeira, que são bastidores aí de quem vive o mercado de investimentos há mais de 20 anos na prática. Então, todo domingo, na parte da noite, você vai estar se cadastrando, você recebe insights que podem mudar, que ajudam você a mudar como pensa sobre investimentos. A pergunta não é se você vai começar a sua jornada para a soberania financeira, é se você vai começar sozinho ou com alguém que já trilhou esse caminho, cometeu erros e que pode estar te mostrando atalhos. O link está embaixo, é grátis e pode estar cancelando quando quiser. Então, clica no sininho, por favor, compartilha esse vídeo. Um grande abraço e bons investimentos aí para todos. Não sejam curupira, pé trocado, investindo de uma maneira errada, sem ajustar, principalmente o seu mindset. Lembre disso. Valeu!